Olá, turma! Vamos para mais uma videoaula de literatura. Bom, nós já estudamos o conceito de literatura, vimos as funções literárias, a linguagem literária e na nossa última videoaula nós estudamos os gêneros literários. Então, como nós já vimos toda essa parte introdutória da literatura, a gente vai começar a estudar agora as escolas literárias. E a primeira escola literária é o trovadorismo. Bom, turma, o trovadorismo, que corresponde ao primeiro período da literatura medieval, é um movimento literário que se desenvolveu na Europa a partir do século XII e que compreende principalmente as cantigas, que eram poemas acompanhados de música, e também as novelas de cavalaria. Durante a Idade Média, a Igreja Católica acumulou grandes territórios e seu poder cresceu muito, tornando-se até maior que o poder dos monarcas, ou seja, soberanos vitalícios e comumente hereditários de uma nação ou estado, reis, rainhas. Por isso, a sociedade medieval era profundamente teocêntrica. O que é uma sociedade teocêntrica? É uma sociedade centrada em Deus. Praticamente toda a cultura letrada ficou sob o domínio da Igreja, que em seus mosteiros, conventos e igrejas também se tornou responsável pela educação. Nos mosteiros beneditinos, por exemplo, trabalhavam os chamados monges copistas. Eles eram encarregados de copiar, restaurar e traduzir para o latim textos filosóficos, médicos e literários da antiguidade greco-latina. Mas a maior parte da população era analfabeta e adquiria conhecimentos teóricos e práticos transmitidos oralmente por meio de tradições populares, sermões e provérbios, por exemplo, que tinham grande importância para sua formação. A sociedade da Idade Média, ela se organizava no sistema feudal, feudalismo, em que um suzerano era responsável por um território no qual vassalos prestavam a ele o juramento de vassalagem, que pressupunha lealdade, pagamento de impostos, além de obrigações como defesa mutual e em caso de guerras, tá? Na tradição literária portuguesa, os primeiros textos literários aparecem escritos em galego, ou então galego-português. A mesma coisa. O que é o galego-português? Foi a língua que antecedeu o português moderno, tá? Esses textos são chamados de cantigas medievais, que é o que nós vamos estudar a seguir. Vamos agora estudar as cantigas trovadorescas, tá? Ou cantigas medievais. O termo trovadorismo, ele surgiu em consequência das atividades dos trovadores, ou seja, que eram trovadores poetas que compunham textos para serem cantados e recitados pelos chamados jograis. Os jograis eram aqueles que interpretavam as cantigas, sempre acompanhados por músicos, também chamados de menestréis. Escrita pelos nobres, as cantigas elas possuíam fortes traços de oralidade e eram divulgadas pelos jograis e menestréis quando eles circulavam por aldeias, pelas feiras e até mesmo pelos castelos. Em Portugal, o auge da produção das cantigas trovadorescas se deu entre 1250 e 1350. Elas estão registradas, essas cantigas, em 3 cancioneiros. O que são cancioneiros? São coleções. Todas essas cantigas que foram produzidas nesse período medieval, elas foram separadas em coleções. A primeira chama-se o Cancioneiro da Ajuda, que fica... Hoje, o Cancioneiro da Ajuda ele fica localizado no Palácio Nacional da Ajuda, na biblioteca, na verdade, do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. O Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que fica na Biblioteca Nacional de Lisboa.
E o Cancioneiro da Vaticana. É da Vaticana mesmo, tá, gente? O Cancioneiro da Vaticana fica na Biblioteca Apostólica Vaticana, na Cidade do Vaticano, ok? Tradicionalmente, as cantigas são divididas em dois grandes tipos: as cantigas líricas e as satíricas. Cada um desses tipos, por sua vez, divide-se em outros dois. As cantigas líricas podem ser de amor ou de amigo, e as satíricas podem ser de escárnio ou de maldizer. Vamos começar estudando as cantigas líricas, iniciando cantigas de amor. Durante o teocentrismo medieval, as cantigas de amor, elas representavam a submissão do trovador a Deus e às damas. O princípio básico que orienta a composição desse tipo de cantiga é o Código do Amor Cortês, que apresenta regras bem definidas sobre o comportamento de homens e mulheres. Assim, o tema central das cantigas de amor é o suposto sofrimento amoroso do trovador por uma mulher inatingível. Essa dama, muitas vezes referida como Minha Senhor, ou seja, Minha Senhora, é um símbolo de superioridade, virtude, de castidade e possui um tipo físico característico. As mulheres eram sempre retratadas com traços delicados, cabelos claros, pele alva, riso sutil. Em relação à sua amada, o trovador deve colocar-se de maneira submissa, numa espécie de espelhamento das relações de dependência e submissão que organizavam a sociedade feudal. Nesse sentido, o cavaleiro apaixonado que canta seu amor não correspondido possui, assim como os vassalos, uma série de obrigações e deveres como ser fiel e discreto. No universo convencional, pautado por regras e convenções, as cantigas de amor, o sofrimento do homem apaixonado chama-se coita de amor, e sua relação de submissão à mulher ideal é chamada de vassalagem amorosa. Vamos agora ver um pouco sobre cantigas de amigo. Assim como as cantigas de amor, as cantigas de amigo elas são pautadas por convenções e caracterizam-se por possuir um eu lírico feminino, isto é, por expressar a perspectiva da mulher sobre a relação amorosa. Isso significa que, embora fossem escritas por homens, na Idade Média praticamente todas as mulheres eram analfabetas. Os autores assumiam uma identidade feminina e falavam da experiência amorosa como se fossem mulheres. De modo geral, as cantigas de amigos são construídas em forma de diálogo em que a moça apaixonada, de origem simples, dirige-se à mãe, ou às irmãs, ou a companheiras, ou até mesmo à natureza, para reclamar da ausência do seu amado, que ela vai chamar de amigo. Essas situações dialogadas frequentemente acontecem no cenário campestre, que remete ao universo rural, bastante próximo da natureza, ou a pé de fontes à beira-mar, em um pinheiral ou bosque. É importante notar que as cantigas de amigos são bastante sonoras e têm muitas repetições, o que torna a linguagem dessas composições mais simples do que as cantigas de amor. As cantigas satíricas, elas tinham o objetivo de criticar determinadas pessoas que faziam parte do grupo social do trovador, ou que haviam ficado famosas na corte por atitudes consideradas socialmente transgressoras. Essas cantigas, elas revelavam aspectos típicos da vida cortesã, como a bebedeira exagerada, a avareza de um senhor feudal ou o conflito entre um trovador e os jograis que tentavam igualar-se a ele. As modalidades dessas cantigas satíricas, elas são conhecidas como cantigas de escárnio. As cantigas de escárnio, elas apresentavam críticas sutis, geralmente por meio de frases ou palavras de duplo sentido.
e não nomeavam a pessoa atingida, né? Eles não diziam diretamente quem eles queriam atingir. Era uma crítica indireta. As cantigas de maldizer, elas apresentavam uma crítica mais direta, um vocabulário mais grosseiro, mais pesado, e individualizavam a pessoa que é alvo da crítica feita pelo trovador. Então, assim, as cantigas de maldizer eram uma crítica bem direta. A pessoa que eles queriam satirizar, ela era identificada, e a linguagem que era utilizada era muito pesada, né? Obscena, muito vulgar, muito grosseira, agressiva mesmo, tá bom? Para finalizarmos, vamos ver aí um pouco sobre novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria são narrativas de caráter místico que apresentam as aventuras idealizadas do cavaleiro medieval, concebido pela Igreja, ou seja, aquele cavaleiro honrado, casto, dedicado e sempre disposto a qualquer sacrifício para defender a honra cristã. A origem do cavaleiro-herói das novelas de cavalaria remete às cruzadas, que eram expedições de caráter militar e religioso na luta em defesa da Europa Ocidental contra povos que eram considerados inimigos da cristandade. E essas novelas elas eram muito apreciadas pelos membros da corte, tá? Pelos nobres e pelas suas damas. A novela de cavalaria que ficou mais conhecida foi a novela A Demanda do Santo Grau, que essa novela era uma compilação de narrativas orais sobre o lendário Rei Arthur. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar no Rei Arthur, né? Tem filme, livro falando sobre ele. E segundo consta, ele teria reunido nobres e destemidos cavaleiros em sua tábua redonda, entre eles Lancelot. E ele incumbiu esses cavaleiros de realizar uma importante missão, encontrar o Santo Grau. E eles estavam dispostos, esses cavaleiros, a enfrentar quaisquer desafios. Os corajosos cavaleiros partem em busca do objeto sagrado e suas aventuras elas constituem um interessante panorama literário da vida medieval. Para que vocês possam tentarem se situar um pouco dentro desse período, dentro dessa escola medieval, existem alguns filmes que podem nos permitir um pouco isso, essa noção. Existe um filme chamado A Rainha Margot, tem um filme chamado Rei Arthur e tem um filme chamado As Brumas de Avalon. Então, assim, vocês podem, quem tiver tempo e interesse, pesquisar um desses filmes e tentar aí ter essa visão de como era esse período medieval, como eram essas novelas de cavalaria, tá bom? Então, por hoje é só isso, tá? Beijos e até a nossa próxima videoaula.